Era para ser só mais um jogo, mas virou o maior silêncio que o futebol já ouviu. Jogadores que nunca voltaram, famílias que nunca se despediram e uma cidade que aprendeu a chorar unida. Essa é a história do voo que caiu e ainda ecoa nos estádios do mundo. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que ama futebol, porque lembrar também é uma forma de vencer. Não era só um jogo, era o maior momento da história de um time inteiro, uma chance única que nunca chegou. Eles saíram de Santa Catarina carregando o sonho de um país inteiro. Um grupo que já tinha vencido tudo, menos a lógica. E naquele dia, eles estavam prestes a jogar não apenas uma final, mas a própria eternidade. A cidade de Chapecó respirava algo diferente naquele fim de novembro. A rua principal tinha bandeiras penduradas, crianças pintavam o rosto com as cores do clube e até os vizinhos que nunca gostaram de futebol perguntavam a hora do jogo. A Chapecoense ia jogar a final da Copa Sul-Americana. Não, era um time milionário. Não tinha craques conhecidos. Mas tinha algo que muitos clubes grandes tinham perdido: verdade. Eles jogavam com garra, humildade e uma vontade que ninguém ensinava no vestiário. Cada gol era um pedaço da alma de uma cidade pequena que queria gritar para o mundo: a gente também pode. Era a partida mais importante da história do clube. Mais do que uma final, era um símbolo. O Brasil inteiro se encantou. O mundo começou a notar. Os olhos estavam voltados para aquele elenco. Improvável que jogava bonito e sorria mais ainda. Eles estavam vivendo o jogo da vida. Mas ninguém imaginava que aquela seria a última viagem de muitos. Ninguém esperava nada da Chapecoense. Nenhum analista, nenhum comentarista, nem mesmo alguns torcedores acreditavam que aquele time do interior de Santa Catarina poderia ir tão longe. Mas eles foram. Um por um, foram derrubando gigantes, times com folha salarial 10 vezes maior, com estrutura de clube europeu, com torcida espalhada pelo mundo. A Chape não tinha nada disso. Tinha vontade, tinha raça, tinha uma entrega que não se treinava. Vieram da Série D, subiram como quem tropeça e se levanta mais rápido do que esperam. E quando chegaram à Série A, não pediram licença, jogaram, marcaram e venceram. Mas não era só o futebol que encantava, era o jeito de estar em campo, a humildade, o sorriso de quem sabia de onde veio, e a gratidão por cada passo dado em direção a um lugar onde, teoricamente, eles nunca deveriam ter chegado. Eles se tornaram símbolo de superação, viraram o segundo time de todo mundo. E quando conquistaram a vaga na final da Sul-Americana, não era apenas uma conquista esportiva. Era um sinal de que até os improváveis, quando caminham com coragem, podem mudar a lógica e a história. Eles embarcaram com o brilho nos olhos de quem sabia que estava vivendo algo único. O aeroporto de Chapecó nunca teve tanto movimento, tanta emoção. Jogadores tirando selfies, jornalistas rindo nos corredores, funcionários da equipe falando com as famílias no telefone antes da decolagem. Era uma viagem de sonho. A maior missão da história do clube. E todo mundo sabia disso. A maioria era jovem. Muitos estavam indo pela primeira vez disputar uma final internacional. Alguns nem acreditavam que estavam ali. Outros levavam bilhetes na carteira, promessas feitas no silêncio da fé. A energia no ar era de alegria, de missão cumprida. E ainda que ninguém dissesse em voz alta, todos sabiam. Era um momento que ficaria para sempre. O voo partiu carregado de gente que fez do improvável um caminho, mas ninguém sabia que também levava as últimas palavras, os últimos abraços, os últimos olhares de quem deixou tudo para trás, com a certeza de que voltaria, porque heróis, até quando não voltam, acreditam que vão. O plano de voo era simples, mas o destino, não. A aeronave seguiu sua rota com aparência de normalidade. Nenhuma turbulência, nenhum alerta, nenhum sinal de que algo estava prestes a sair do controle. Mas nos bastidores da cabine, uma decisão silenciosa começava a desenhar o desastre. Faltava combustível. E eles sabiam. A tripulação havia calculado o trajeto no limite. Uma escolha arriscada, impensável, inaceitável, mas real.
Quando o avião começou a se aproximar de Medellín, o silêncio da cabine já era diferente. O piloto fez contato com a torre de controle, pediu prioridade para pouso, falou em emergência elétrica, mas não mencionou o verdadeiro problema. O combustível estava no fim. A torre tentou entender, aguardar, orientar. Mas o tempo que o avião precisava era o tempo que ele não tinha mais. O último contato foi frio, técnico. Depois disso, só silêncio. Um silêncio de 71 vidas a bordo. Um silêncio que ecoou pelos céus da Colômbia antes mesmo de tocar o solo. Porque às vezes a tragédia começa muito antes da queda. Ela começa quando alguém escolhe o risco e espera que tudo continue dando certo, até que não dá. A montanha não gritou. Não houve explosão, nem fogo. Só o impacto, seco de um corpo de metal sendo engolido pela terra. Era um pouco mais de 10 da noite, quando o voo do SME 933 desapareceu dos radares. O que veio depois foi a escuridão e o barulho abafado dos helicópteros sobrevoando o silêncio. As primeiras equipes de resgate chegaram horas depois. A mata era densa, o acesso quase impossível. Eles andavam entre pedaços de asa, malas abertas, chuteiras espalhadas pelo chão molhado. No meio do caos, nomes, camisas, fotografias, tudo o que restava de vidas inteiras. Alguns corpos estavam amontoados, outros jogados como se tivessem sido arremessados da história. E ali, em meio à tragédia, havia também respiração. Fraca, quase imperceptível, mas viva. 5 sobreviventes, 5 milagres. Entre escombros e mortos, havia gente esperando socorro. Um goleiro com as pernas dilaceradas, um zagueiro desacordado, uma comissária coberta de lama, ainda presa ao assento. Eles estavam ali, contra todas as estatísticas, contra todo o destino. O resgate foi feito em Tunis e Mozissa. Silêncio. Ninguém gritava, ninguém comemorava, porque não havia o que celebrar. Havia apenas o peso de saber que a maioria já não estava mais ali. Os nomes dos sobreviventes se tornaram orações vivas. Goleiro Jackson Follman, zagueiro Neto, lateral Alan Ruschel, o jornalista Rafael Hensel e a comissária Ximena Soares. Cada um, uma exceção. Cada um, uma história que não era para ter continuado, mas continuou. Follman perdeu parte da perna, mas não perdeu a luz no olhar. Neto ficou dias, desacordado, cercado por folhas e metal, e acordou perguntando do jogo. Alan Ruschel sobreviveu com ferimentos graves e, meses depois, entrou em campo de novo, andando sozinho até o centro do gramado. Silêncio no estádio, lágrimas na arquibancada. Ninguém sabia se aplaudia ou chorava. Rafael Hensel, o único jornalista a sobreviver, voltou a narrar partidas. Voltou a viver o futebol com a mesma paixão. Disse que contaria a história de seus amigos enquanto tivesse voz. E teve. Até que, anos depois, seu coração parou durante uma pelada entre amigos. Como se fosse ali o fim do que restava daquela crônica. Cada sobrevivente carregou não só cicatrizes no corpo, mas a culpa invisível de quem ficou. Sobreviver, às vezes, também é um tipo de dor, porque é ter que aprender a andar entre lembranças que não voltam. E ainda assim, seguir. A notícia não chegou, ela explodiu. Em poucos minutos, as redes pararam, os jornais interromperam a programação e o país inteiro prendeu a respiração. Avião com o time da Chapecoense havia caído. Ninguém queria acreditar. Ninguém sabia como reagir. O futebol, acostumado a rivalidades e provocações, ficou mudo. As imagens começaram a circular. Helicópteros, lama, uniformes verdes cobertos de terra. As vozes dos jornalistas tremiam. Muitos tinham colegas no voo, outros, amigos. O Brasil entrou em choque. A América do Sul, em luto. E o mundo olhou para Chapecó como quem olha para uma casa que perdeu todos os filhos de uma vez só. Nos grupos de WhatsApp, torcedores de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, todos se calaram. Não importava a camisa, aquilo não era sobre futebol, era sobre humanidade. Clubes da Colômbia, da Argentina, da Europa inteira enviaram mensagens, flores, homenagens.
Alguns ofereceram jogadores emprestados, outros doações, mas o maior gesto veio do adversário da final, o Atlético Nacional. Eles pediram à Conmebol que a Chapecoense fosse declarada campeã, por honra, por justiça, por memória. Naquele dia o futebol parou, mas o mundo se abraçou. Não havia corpo que suportasse, nem mente que compreendesse. As famílias receberam a notícia em ondas, como socos lentos no peito. Primeiro, a queda. Depois, os nomes. Por fim, a confirmação. Muitos esperaram horas por um milagre. Um nome fora da lista. Um erro na imprensa. Uma reviravolta. Mas o silêncio era definitivo. Pais reconheceram os filhos pelas tatuagens. Esposas desabaram segurando as camisas que ainda cheiravam a perfume. Crianças perguntavam quando o pai ia voltar com a medalha. E ninguém tinha palavras, porque o que foi perdido naquele voo não cabia em ata de óbito. O velório coletivo aconteceu no estádio da Chapecoense. Chovia, como se o céu também estivesse em luto. Caixões enfileirados no gramado onde antes havia gol e grito. Agora, apenas silêncio e flores. O país inteiro acompanhou. Gente que nunca torceu pela Chape chorou como se tivesse perdido um irmão. Porque não era sobre futebol. Era sobre ver o sonho morrer no meio do caminho. Era sobre sentir que a vida, às vezes, é cruel demais até com quem só queria jogar bola. E naquele dia, quem entrou no estádio saiu diferente. Quando a dor começa a ceder espaço para perguntas, vem o peso da verdade. O que realmente causou a queda do voo dos 933? Durante dias, teorias surgiram. Falha técnica, tempestade, erro humano. Mas a resposta, cruel e silenciosa, estava no que faltou: combustível. O relatório final da investigação revelou o impensável. A aeronave decolou, com o tanque no limite, sem a margem de segurança obrigatória para imprevistos. Não houve pane elétrica, não houve tempestade. O avião caiu porque o combustível acabou. A empresa responsável, a Lamia, já tinha histórico de irregularidades. O piloto, que também era um dos donos da companhia, sabia do risco. Mesmo assim, seguiu. Apostou na sorte, errou nos cálculos e levou 71 vidas com ele. O que deveria ser apenas um voo de final internacional se tornou uma das maiores tragédias aéreas do Meodida Esporte. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com um simples reabastecimento. A revolta das famílias foi imediata. O Brasil chorava, mas também cobrava. Porque não era acidente, era negligência. E dor causada por decisão, por descaso, por economia com a vida dos outros. Às vezes, a morte não vem do destino. Vem da irresponsabilidade disfarçada de rotina. As homenagens atravessaram fronteiras, idiomas e bandeiras. No dia seguinte à tragédia, estádios na Europa silenciaram por 1 minuto. Jogadores do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, todos com o mesmo gesto. Cabeças baixas, olhos marejados, braçadeiras pretas. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para velar um time que poucos conheciam, mas que todos aprenderam a amar. Na Colômbia, o Atlético Nacional, adversário da final, fez o que ninguém esperava. Abriu mão do título. Pediu oficialmente que a Chapecoense fosse declarada campeã da Copa Sul-Americana e organizou uma cerimônia de homenagem no estádio, cheio com 40 mil pessoas vestindo branco e gritando "Chape campeão" em uníssono. Times rivais no Brasil se uniram. Campanhas de arrecadação surgiram em minutos. Crianças choravam segurando cartazes verdes. Bandeiras da Chape tremulavam em arquibancadas que nunca tinham visto aquele escudo. Mas a comoção não era apenas esportiva, era humana. Era um tipo de dor que ultrapassava o campo. Não importava se você torcia ou não. Aquilo tocava quem já perdeu alguém, quem já amou um sonho, quem sabia o que era lutar por algo e ver esse algo acabar antes da hora. O mundo se uniu em silêncio, em coro, em lágrima, porque naquele momento, a Chapecoense era de todos. O título veio. A Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016. Mas não houve volta olímpica, nem festa no vestiário, nem taça erguida com sorrisos.
O troféu foi entregue às viúvas, aos filhos, aos sobreviventes que ainda aprendiam a andar. Um título que pesava como nunca e que nunca deveria ter sido entregue daquela forma. Mesmo assim, a cidade não deixou a história morrer. Com o tempo, o clube se reergueu. Novos jogadores chegaram. Uma comissão técnica inteira foi remontada. Os treinos voltaram. A torcida, ainda chorando, começou a sorrir entre um gol e outro. Não era fácil, nunca foi, mas era necessário. A Chapecoense virou símbolo de resiliência, de força, de amor, de recomeço. Cada partida passou a ter um peso diferente. Era como se, em cada gol, um pedaço do que foi perdido fosse lembrado. Como se, ao entrar em campo, os novos jogadores carregassem nas costas o que os antigos deixaram no gramado. O clube continuou. Caiu, subiu, lutou. Nem sempre venceu. Mas nunca mais foi só um time. Virou memória. Virou homenagem. Virou história. Porque o legado da Chape não está só nas vitórias. Está na coragem de voltar a existir depois de quase ter sido apagado. O tempo passou, mas a dor não desapareceu. Ela apenas aprendeu a andar devagar, no silêncio. Chapecó seguiu em frente, mas a ausência é diária. No portão que não se abre, na arquibancada que parece incompleta, na mesa do café onde a cadeira ficou vazia. Cada família carrega sua versão da tragédia. Algumas emolduraram camisas, outras guardaram chuteiras como relíquias. Muitas nem conseguem mais entrar no estádio. Os sobreviventes também carregam feridas invisíveis. A cada entrevista, a cada lembrança, a pergunta que volta é sempre a mesma: por que eu? E não há resposta. Porque sobreviver, em alguns casos, é mais difícil que partir. É conviver com o eco de vozes que ficaram no avião. É olhar para o céu e saber exatamente onde tudo mudou. O mundo seguiu. O futebol seguiu. Mas, para Chapecó, o tempo parou naquela noite fria de novembro. E mesmo que a cidade tenha se reerguido, há algo que não voltou: a inocência. A certeza de que tudo ia ficar bem. A tragédia ensinou, marcou, sangrou. E mesmo com homenagens, troféus e estátuas, ainda há uma ferida aberta. Não nos gramados, mas no coração de quem perdeu o que nunca deveria ter partido tão cedo. Aquela noite não levou apenas um time. Levou histórias, levou futuros, levou abraços que nunca mais aconteceram, mas deixou algo, um rastro de humanidade, de união, de memória, porque o que aconteceu com a Chapecoense ultrapassa o esporte. É sobre como o mundo inteiro pode parar e se ajoelhar diante da dor de uma cidade que só queria sonhar. Essa história continua sendo contada nos cantos das torcidas, nas tatuagens feitas em homenagem, nas crianças que hoje vestem a camisa verde sem nem terem visto aquele time jogar. Continua nos sobreviventes que, mesmo com o peso da perda, seguem vivos. Continua nas famílias que transformaram o luto em legado. E talvez continue agora em você. Porque lembrar é resistir ao esquecimento. E contar é dar voz a quem não pôde mais falar. Se essa história te tocou, se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. Porque toda memória precisa de um guardião. E às vezes, ele é você.